Seja você bem-vindo ao Você e Eu Podcast. Nós estamos aqui para te ajudar no casamento, a transformar seu casamento medíocre num casamento extraordinário. Meu nome é Michael, sou host desse podcast, junto com a parte mais bonita do Você e Eu, a Suzy, que vai apresentar os nossos convidados. Obrigada, Maico. Doutora Jéssica Chaves, 34 anos, casada com o Dr. Felipe Coderniz e mãe do Bernardo, formada em medicina pela Universidade Santa Cruz, no Rio Grande do Sul. Atualmente, como médica pediatra no Hospital Oase de Timbó. Dr. Felipe Coderniz, 35 anos, também pai do Bernardo, médico formado pela Universidade Federal Fluminense, no Rio de Janeiro. Também trabalha no Hospital Oase de Timbó, ambos proprietários da Clínica Zatro. Muito bem-vindos. Obrigado. Gente, Obrigado. muito bem-vindos. Pela segunda vez aqui no nosso podcast, a primeira vez agora que vai dar certo. Sim. A gente acabou gravando um episódio que não deu certo, mas estamos honrados de vocês estarem de novo aqui. Meio gripados, mas obrigada por vir. A gente agradece a recepção. Acho que é uma experiência que foi muito engrandecedora da primeira vez e agora vai novamente acrescentar muita coisa pra gente. Legal. A gente quer falar sobre ser pais de primeira viagem, o que que isso faz conosco, o que que isso mexe no casamento. E a gente queremos pedir primeiro, como é que foi a chegada do filho de vocês? Quantos meses ele tem agora? Quantos meses ele tem? O que que mudou na vida de vocês, assim, logo de começo? Hoje o Bernardo tá com 4 meses, indo pra 5 agora, dia 2, 4 meses e meio. E muda tudo, né? Eu acho que nada é igual. E são 4 meses que você não consegue retrospectivamente olhar e lembrar como era antes. Acho que realmente muda tudo. São 4 meses que mudaram nossa vida, nossas rotinas e a gente não se vê mais sem ele, né, meu? Com certeza. Melhor, para melhor, né? E como é que foi essa experiência de vocês como pediatras agora estarem do outro lado? Tá sendo bem transformador, assim. Eu sempre digo que eu sou uma outra pediatra pós o Bernardo. Acho que eu sou, como mãe, assim, isso me fez aprender muito a olhar as crianças com outros olhos, a olhar as mães com outros olhos. Isso mudou muito o nosso dia a dia lá em casa também. A entenderem as perguntas das mães também, né? Com certeza. Se colocar mais ainda no lugar delas, Sim, né? sim. A gente sabe que vocês são fãs de rotina. Como é que é a rotina de vocês agora? Vocês dois atuam profissionalmente, têm um filho. Como é que vocês fazem? Como é que é o dia a dia de vocês? Rede de apoio. Poderiam contar um pouquinho? Isso foi uma construção, né? Eu acho que desde antes do Bernardo nascer, começou com a gente estudando. É lógico que a Jéssica, no consultório dela de pediatria, ela já instruía, então a parte teórica ela já tinha, né? Mas levou a gente a estudar um pouco mais a fundo durante a gravidez sobre essa questão de sono, rotina, etc. E esse estudo nasceu, você vai para a prática e agora é o vamos ver. E na hora de vamos ver, a coisa muda um pouquinho, porque não é só questão prática, né? Então a gente, não é só questão teórica, Sim. é uma questão prática e a gente vai se adaptando. Mas o importante é a gente ter o foco de onde a gente quer chegar e do que a gente quer fazer com o nosso filho. E desde o início a gente foi tentando colocar em prática e retrospectivamente olhando nesses últimos 4 meses, a gente vê que graças a Deus a gente conseguiu fazer a coisa da forma que a gente gostaria. E qual foi a fonte que vocês buscaram? Se algum influencer ou livros? Livros, né? Livros. A gente leu bastante livros. Eu bebo muito da metodologia Montessori. Eu acho uma coisa que Montessori. me agrada muito. E a Jéssica com a parte teórica da pediatria também. Com a experiência da prática experiência, também, isso já ajuda ter- muito, já ter outras mães, já ter Uhum. outras famílias no consultório, né? Sim. Então isso também nos ajuda. Amigos. A gente Amigos conversou também. bastante com amigos, casais que a gente Casais via que nos como inspiram, assim. Uhum. Legal. inspiração. É. Então, Legal. 2, 3 casais que a gente via que fizeram, que a gente vê com muito orgulho o jeito que os filhos deles se criaram. Que legal. A gente acaba conversando bastante para pegar dicas. E ainda hoje, uma dificuldade que a gente sempre vai lá e conversa um pouquinho. Ei, como é que vocês Como é que fizeram foi? isso? Como é que vocês fizeram Uhum. aquilo? Eu acho que a gente bebeu um pouco de cada Uhum. fonte dessa para a gente instituir nossa rotina. E desde o início a gente foi Segue. tentando seguir essa rotina. Então, ter horário para as coisas, bateu ali 6, 7 horas, era o horário do banho, a gente foi acostumando ele com o horário do banho e fazendo
rotineiramente tudo. O bebê gosta de rotina, né? Sim. A gente precisa de rotina, o bebê também precisa de Eles tinham na rotina. barriga já uma rotina que eles sentiam da mãe. Exatamente. Ter uma alimentação saudável, ela fazer exercício, se cuidar, tudo isso não era, né, era o jeito que era antes da gravidez, se manteve durante a gravidez e vai continuar depois. Isso aí é uma fonte de inspiração que ele vai ter em nós sobre como seguir Sim. essa rotina dele. E a gente mantendo isso, eu acho que foi. Hoje a gente vê que dá certo, tá funcionando. Então, a gente transicionou pelo momento inicial, que realmente aquele primeiro mês é uma coisa complicada. A gente entende como que os pais se perdem naquele início, né? Tem a questão do Porque puerpério, a questão da mãe, né? Ela passa por é, todos aqueles fatores Uhum. emocionais, psicológicos. Sim. Então, a gente sabe que é muito difícil ter essa rotina no primeiro mês. Uhum. Mas isso é uma coisa que a gente conversava isso no consultório e hoje eu saliento que o primeiro mês é um mês transformador, que transforma muito a gente dentro de Uhum. casa, muda muita coisa, né? A questão da rede de apoio que a gente precisa, mas que a gente precisa ter rotina desde o primeiro dia. Então, a Uhum. rotina, ela é importante, princípios que você estabelece para a criação dos seus filhos, né? Uhum. Então, isso você vai levando, mesmo que o primeiro mês vai ser uma montanha-russa ali, de coisas que, erros e acertos, Sim, mas é importante para a criança entender desde que ela nasceu que ela tem que ter essa rotina. sim. exatamente. E a gente foi construindo. Então, foi rotina de sono, do peito, do aleitamento. Então, coisas que foram gradualmente se ajeitando. Hoje, com 4 meses, o Bernardo, várias vezes, a média dele é no máximo acordar uma vez por noite. Uhum. Uma boa parte das noites, ele Ótimo. dormindo direto de 7 até as 6 da Vocês manhã. fazem parte de 5% da população brasileira. Então, hoje, a gente tem a liberdade de poder colocar o nosso filho para dormir Uhum. e saber que ele vai dormir ali 11, 12 horas e que vai dar descanso pra gente, que a gente vai Isso. estar, a gente tem nosso trabalho que é estressante, é cansativo, então a gente precisa também ter uma boa noite de sono. Sim, Não é só por ele que a gente faz isso, é por nós também. total. Então, hoje a gente consegue colocar ali 7, 7 e meia ele para dormir e uma boa parcela dos dias, eu acho que tem dias ruins, dias bons, mas uma boa parcela, ele vai dormir a noite inteira e Sim. vai acordar ali 5 e meia, 6 horas da manhã. A gente passou por isso agora. Ele ficou resfriado agora também, junto Uhum. a gente, ele até que Isso passou com pra gente. certeza mexe na rotina. Né? Mas, Mexeu, foram 3 3 noites noites seguidas muito que ele não ruins. dormiu. Sim. A gente tava esgotado, cansado, O narizinho entupiu? entupiu. Aí ele acordava, Ele ficava agora aprendeu a acordando. se virar, Angustiado. então ele se virava, não respirava, acordava. E não sabia voltar. É isso. Aí a gente Sim. ia lá desvirar, ele acordava, aí era Uma hora mais pra uma hora para ele dormir, fazer ele dormir de uma hora novo. depois ele acordava. E o nariz só abre, né? Ou ajuda mais a abrir se tu tá de barriga pra cima. Ó, Sim. Então sim. foram 3 noites que a gente não dormiu. Mas a gente manteve fazendo o que a A gente sempre mesma coisa. fazia. Sim. A gente não tirou ele do quarto, não acendeu as Não colocou luzes, dentro da nossa cama, não não. colocou na nossa cama. A Foi gente bem seguiu difícil. os 3 princípios. vezes eu falei, não, se agora ele acordar de novo, eu vou trazer ele pra cama, mas eu pensava, né? Sim. E uma coisa que a gente fez também é, com 4 meses, a gente colocou ele no quartinho dele. Era uma Legal. coisa que isso eu sempre falava pros pais e era muito difícil, assim, eles me trazer, falavam, ai, mas doutora, como é que vai ser, como é que não vai ser? Daí eu falei, Felipe, cara, a gente tava até meio assim, ai, será que vamos colocar ou será que não vamos? Eu falei, eu falo pros meus pacientes que é muito importante, então eu vou seguir isso e nós vamos tentar seguir. E foi uma das melhores coisas que a gente fez, colocar ele no quarto dele. Uhum. Então a gente percebeu até a independência de sono, ele fica mais tranquilo, não tem os barulhos, porque querendo ou não, a gente tinha que entrar dentro do quarto tomar banho, a gente, né, Sim. faz barulho. E a gente percebeu que ele dormiu muito melhor no quarto dele. Então isso também foi uma coisa muito boa que a gente fez aos 4 meses. É daí ali você já vê a personalidade do bebê, porque a gente também tinha um bebê que era mais sensível, então com qualquer barulho, Uhum. qualquer cheiro, então ele acordava. E daí tem aqueles bebês pedra, né? Eles podem dormir Sim. no trânsito, em tudo. Exatamente. Então tu já vê ali. E claro que é importante explicar para os pais porque que a gente segura até os 3 meses no quarto também, né? Por causa do risco de morte súbita. Então, antes disso, nem é bom Sim. colocar o bebê fora e no quarto dele, né? Mas depois dos 3 meses, o bebê esse risco já diminui muito. Então, o melhor lugar e mais seguro para o bebê é ele ter o quarto dele no berço dele, né? O ambiente dele. Exatamente. No ambiente Essa dele. coisa de dormir na cama, além de afetar a relação entre o casal, além de crescer eventualmente de uma forma patológica em relação à dependência dos pais com o filho, dos filhos com o pai. Então, a gente não
pode ceder tanto à pressão e é à vontade mesmo, porque é Não é gostoso fácil, é uma delícia deixa ter trazer ele com a isso na nossa gente, cama. mas E vocês tinham ele num berço ou naqueles acoplado à aquele cama? Acoplado na acoplado. cama. Legal, legal. Tipo, Como é que aquelas se chama 4 esses? É um berço acoplado. berço Ah, se acoplado, fala né? assim, nossa, acertei o nome. É. Eu só sei falar em alemão, Beistellbett. Bastante. A gente teve os nossos filhos na Alemanha, por isso é cultural lá ter o acoplado. Uhum. E nem Inclusive, tem bebê, nem tem quarto de bebê pronto antes do bebê vir, assim, nem tem, nem se estressam com isso. e aí, inclusive nos hospitais, nas maternidades, sempre são os Super simples. Sim, os aham. acoplados. Eu lembro No dos Brasil nossos também já ali. deve ser assim. Sim. Mas é algo que facilitava essa fase ali, esse Não tinha as começo. grades, né? Tu tinha livre Sim. acesso com a mão e tal. Mas essa questão da rotina, bem legal que vocês falam que tem um horário para ir dormir. Algo que eu percebo em muitas famílias, amigos nossos, inclusive, é que até os bebês vão dormir muito tarde no Brasil. Na Alemanha não era, a gente vê uma diferença cultural, inclusive. Isso tem alguma influência no dia a dia, por exemplo, da família, da rotina da família, do bebê, do casal? Com certeza. Isso é uma coisa que lá no início a gente até já tinha aquilo, são os princípios, as metas que a gente busca. A gente queria que ele chegasse nesse ponto que ele está hoje, de dormir ali 6h30, 7 horas e ir direto. E no início a gente teve dificuldade, aquilo. Não adianta falar que foi com um dia de vida ele deitava às 7, não Sim. era. É uma construção. Mas no início ele ia dormir mais tarde. Era 8, 8h30 às vezes. Só que isso a gente sabe, estudando também, a gente entende que Era dele do é a questão do momento. bebê, né? Então, Uhum. até o primeiro mês, quem passa toda essa parte hormonal, da melatonina, o cortisol, o bebê não sabe ainda, ele não tem. Então, é tudo da mãe, né? Sim. Então, ele acabava mamando, a gente achava que ele ia dormir às 7, e claro que ele não dorme. Ele não tinha esse pico de melatonina que é no bebê em torno das 9 horas da noite. Então, ele não produzia isso sozinho. Uhum. E o cortisol também de manhã para levantar às 5, 6 da manhã, ele não sabia, e às vezes ele ia dormindo mais. Então, esse primeiro mês sempre foi mais difícil. Mas isso todos os livros explicavam também que depois do segundo mês essa rotina ficava melhor, porque o próprio bebê já produzia o seu hormônio, já conseguia fazer essa rotina, né? Então, a partir do segundo mês, a gente já conseguiu ver que ele já tinha E a uma organização, a isso. tendência, Então, claro que ele acordava mais vezes ainda, né? Acordava a cada 4 horas, porque ele precisava mamar. A partir do quarto mês que ele dormiu mais seguido, assim, também. exatamente. E essa questão da hora de dormir, a gente vê que Só que isso afeta a gente mesmo. fazia tudo igual sempre. Hoje, ele dormindo às 7, a gente consegue jantar com calma, a gente consegue sentar, consegue estudar, consegue Conversar. fazer as nossas coisas, porque a Sim. gente também não quer ir dormir 1h da manhã. Sim. Então, hoje, a gente colocando ele para dormir 7h30, a gente consegue 10 horas estar na cama, Legal. 9h30, 10 horas. Se o bebê vai dormir 8h30, até você parar, jantar, Uhum. resolver outras coisas, você mesmo vai dormir tarde, você vai estar cansado, Sim. Vai então... acordar cansado no outro dia. O sono do bebê, se você não bota ele para ter uma rotina que seja compatível, que durma mais cedo, isso vai impactar na rotina da casa também. Da casa e dele também. A gente sempre fala que o bebê, a criança, ela tem que dormir cedo, né? Então, uma criança, ela não é para ficar às 9, às 10 horas acordada. Uhum. Uma criança que ela tem que ser colocada na cama, principalmente crianças até maiores. Sim. 8, 9, porque de manhã ela tem que dormir, para Sim. de manhã ela estar acordada. O ciclo dela, para ela ter aprendizado, linguagem, neurodesenvolvimento, é de manhã. Então, por isso que é importante acordar essa criança de Sim. manhã. O que a gente vê? Os pais chegam pra gente e falam, mas meu filho acorda 9, 10 horas da manhã. Mas por que ele acorda 9, 10 horas da manhã? Daí eles começam a falar, não, mas ele não consegue dormir cedo, Não fica com a consegue. gente, fica até 10 horas da noite, 11 horas da noite, daí que vai pra cama. Então, a gente vê bastante problemas nisso hoje no nosso dia a dia. Então, e isso vai afetar a criança com certeza, porque aquela criança que vai acordar mais tarde, ela já fica mais lentificada, né? Então, muitas vezes já acaba ali, ela já perde uma manhã de aprendizado, Agora, principalmente. me veio um insight aqui. No Brasil, a gente tem turnos em várias escolas, principalmente nas públicas, né? O matutino e o vespertino. Crianças que vão no matutino, pensando nisso que você falou, Jéssica, elas vão ter um desempenho cognitivo, um desenvolvimento neurológico melhor? Sim, até porque daí você consegue colocar essa criança a dormir mais cedo, porque ela vai acordar mais cedo, ela tem que estar mais cedo para ir para a escola, então isso também melhora muito. Porque a parte cognitiva e a parte de brincadeiras, de aprendizagem é muito mais de manhã, principalmente nas crianças menores do que à tarde. Nossa, olha só, que legal essa informação. Vocês falaram ainda, entrando nesse tema de rotina, nós gravamos o nosso primeiro podcast aqui nesse lugar, nesse estúdio. Vou fazer a propaganda para vocês, BTG Studios, pode linkar aqui embaixo. Quando nós fomos convidados num outro programa, que não era o nosso. E ali nós falamos uma frase, e a frase era:
Os filhos precisam entrar na rotina para que o casal saia dela. E a gente fez um corte daquilo, postou na época no nosso Instagram, e o nosso Instagram cresceu por causa daquele corte, viralizou, chegou a milhões de pessoas por causa dos comentários negativos. As pessoas começaram a nos chamar de maus, que a gente estava fazendo mal para os nossos filhos, que nós não passávamos egoístas, que nós não passávamos tempo com os nossos filhos, por causa que os nossos filhos também vão nesse horário, 7h30 às 8 horas, para a cama. Mas, no fundo, é isso. Se os nossos filhos não têm uma estrutura, também desestrutura a vida do casal. De você ter tempo para você mesmo, talvez até de um exercício, de uma leitura, do teu desenvolvimento, do casal conversar, do casal se conectar, da vida sexual do casal. Você precisa ter tempo para isso também. Sim. Então, eu achei bem legal que vocês colocaram aqui, ó, os nossos filhos vão dormir e a gente tem, então, o nosso tempo para fazer aquilo que para nós é importante, dentro da nossa família, dentro do nosso casamento. E aqui eu quero perguntar, o que mudou no casamento de vocês, antes de ter filhos e agora, com a chegada do primeiro? Eu acho que aumenta muito a cumplicidade, né? A gente se apoia muito mais. Porque tem essa necessidade. Eu acho que antes cada um tem sua vida, cada um segue, a gente, lógico, sempre conversa, sempre tá apoiando um ao outro, mas tem um grau de separação maior. Eu acho que o filho faz uma amálgama, a gente estar muito mais conectado, né? Sim. Tem essa necessidade, porque ela vai estar cansada e aí eu vou precisar estar do lado para dar o apoio e a gente vai ter que estar convivendo muito mais. Uhum. Então, acho que o filho traz a gente realmente muito mais próximo e vai fazer. Coloca mais um no lugar do outro, assim. Achei que Isso tem a mudou. diferença se vocês já estavam bem conectados antes de vir o filho. Muitos casais invertem e falam: nosso casamento não tá legal, falta alguma coisa, falta filho, e daí mesmo que desanda. Por isso que 60% dos divórcios acontecem quando o filho ou algum dos filhos está nessa faixa entre 1 e 2 anos, porque 1 a 3, né? 1 a 3. Primeiro. A demanda ela é muito grande. Se o casal não tá entrosado antes, vai piorar. Exatamente. O casal tem que estar muito bem alinhado, muito bem Falei algo resolvido. errado? Não, eu tô pensando na nossa situação quando os nossos filhos estavam menores. Se a gente não tiver muito bem resolvido enquanto casal, a coisa só vai desandar, que é cansativo. 3 noites sem dormir, que a gente Sim. passou. De noite eu acordava, eu tinha trabalhado no seguinte, eu acordava, vou dar suporte para ela, vamos ajudar. 3 horas da manhã tá todo cagado. Então, acordar para ajudar a trocar a fralda. Então, se você só vira pro lado e deixa ela por canto dela, que é a função dela fazer, e você vira, a coisa vai. Aquele grãozinho todo dia que em algum momento isso aí vai estourar de uma Ela vai forma. soltar os cachorros no marido. Exatamente. Mas eu percebo em você, Felipe, que você procura ser um pai presente. A maioria dos homens tem aquela ideia, a mulher que amamenta, a mulher que faz, a mulher que cuida, a mulher que levanta. Claro, tem coisas que só a mulher pode fazer e que o homem não Exatamente. pode. Mas eu vejo bem legal, assim, na teoria que o suporte parece ser bom. Sim, não, a gente é bem Não. um ajuda o outro. Até porque a nossa rotina dos dois não é se eu ficasse em casa, porque às vezes isso acontece também, a gente se coloca no lugar do esposo, né? A gente sabe que mãe é a mãe que amamenta, a Sim. mãe tem um vínculo maior ali com o filho, né? Uhum. Os cuidados com o filho. Mas eu e o Felipe, os dois trabalham fora. Então, nós dois, a gente precisa um apoiar o outro, um ajudar o outro. Então, muitas vezes, principalmente final de semana. Eu deixo ele dormir um pouquinho mais de manhã, porque o B gosta de ter a rotina dele, mas 6 horas da manhã ele tá acordado. Sim. Então, eu deixo ele dormir um pouquinho mais, porque ele gosta de dormir um pouquinho mais de manhã. Eu gosto de dormir um pouquinho de tarde. Então, a gente se divide. Né? Eu vou com o B brincar, vou pro parque, deixo ele descansar um pouquinho, que eu sei que à tarde ele vai me ajudar. Uhum. Ou uma noite que foi mais difícil pra mim, ele também sempre ajuda. Quando eu preciso, amor, eu preciso de ajuda, ele sempre tá ali do lado. Então, essa rede de apoio precisa existir. Uhum. Porque no outro dia nós dois temos que levantar, nós dois temos que trabalhar e a vida Exatamente. continua. Então, se só um se sobrecarregar, aí começa a jogar onde respinga no casamento, né? Sim. Que daí acaba que você faz a super proteção do teu filho, você quer fazer o melhor pra ele, mas também o teu parceiro fica de lado. Uhum. Então, a gente tem que ter esse momento para os dois também estarem juntos, conversar, se conectar. Ter esse momento nosso. Jéssica, vocês optaram por fazer parto normal, certo? Sim. Como é que isso foi para vocês como pediatra, assim, de vantagens de vocês, do casal, de passar por essa experiência, de todo o benefício que o bebê
tem por isso? Como é que vocês encaram isso hoje? Isso foi também uma construção, né? No início eu tinha muito medo, assim, do parto normal. Porque a gente acaba, o meio médico acaba nos assustando, assim. A gente fala que o parto normal é o normal, né? Que é o que deveria acontecer. Sim. E acabava que eu tinha muito medo, assim, do normal e queria cesárea. E isso foi uma coisa que o Felipe me ajudou muito a construir ao longo desses 3 anos que a gente decidiu que a gente queria ter filhos, porque a gente sabe que é muito mais fisiológico para a mulher, para a família, para o filho, né? A recuperação. Então, acabou que isso foi uma bastante conversa entre nós dois, assim. Ele sempre falava, não, mas vamos tentar, você vai conseguir, eu vou estar do teu lado, eu Que vou te legal. ajudar. Então, quem me impulsionou muito foi ele, porque acabava que o meu viés era muito ruim, porque acabava que eu trabalhava em maternidades onde era alto risco e eu via muita coisa ruim. Uhum. Então, aquilo para mim me deixava com medo. Sim. Mas, sabendo que... E até as próprias pessoas julgam, nossos próprios amigos profissionais falam, como assim você vai tentar parto normal? Nossa. Você é louca, porque você não faz cesárea, vai lá, Uau. tá agendado, é mais fácil. Ah, eu tenho medo, mas aquilo a gente se uniu muito nós dois, assim, foi muito cabeça pra, não, vamos tentar o parto. E foi incrível, porque eu quase tive o bebê em casa, Uhum. porque eu não, de tão, assim, preparado que a gente tava, eu falei, não, eu quero ficar o máximo que eu posso em casa, até pra não chegar no hospital e não querer pedir uma cesárea, né? Sim. E foi incrível, porque quando a minha enfermeira obstétrica chegou em casa, ela falou, não, você tá completa, teu bebê vai nascer. Eu falei, como assim meu bebê vai nascer? Eu achando que ainda ia demorar, tipo, muito tempo. Sim. Aí a gente foi pro hospital, em menos de 1 hora o bebê nasceu. Que Que Foi legal. incrível. É bem Legal. isso, é uma construção Mas mesmo. foi um apoio. Eu sempre falo assim pra ele. Hoje eu vendo o vídeo do nascimento do B, e ela pegou bem essa parte muito íntima nossa, assim, de casal. Foi muito conexão entre nós dois, assim. Dele estar do meu lado e falar pra mim não desistir. Vamos que você consegue. Que legal. Me ajudou a respirar, fazer respiração, tudo. Então foi uma coisa muito importante. Foi a melhor coisa que a gente fez. Em 5 minutos eu tava de pé, eu tava cuidando do meu bebê, eu tava dando mamar pra ele, eu já tava tomando meu banho. Até a enfermeira, mas como você já tomou banho sozinho? Eu falei, não, já fui, já tomei. Então eu tava me sentindo muito bem. É. O benefício é claro, né? Em relação a benefícios para a mãe e bebê, o parto Sim. vaginal normal, ele é melhor. Ah, isso não significa que, então quem fez uma cesárea ou escolheu Claro. pela cesárea está errado. Não. Cada um sabe de si. Sim. Uhum. Que os benefícios de saúde, exclusivamente sob essa ótica, são melhores, são. Sim. E aí isso é uma coisa que eu sempre conversava muito com a Jéssica, porque ela se apegava muito a esse medo da dor, esse medo do desconhecido, esse medo de dar errado. E eu falava, não, peraí, vamos conversar, olha, vê isso aqui, vamos... Abre a tua cabeça para possibilidades. Sim. Uhum. Não pode ser uma coisa imposta também, eu falo para ela, você vai ter teu parto. Não. Mas eu obriguei, forcei ela a abrir a cabeça. Uhum. Abrindo a cabeça, se ela continuasse falando para mim, não, então eu quero uma cesárea, beleza, é a escolha dela, o corpo Uhum. dela. Mas eu obriguei, exigi dela que ela abrisse a cabeça. E no abrir a cabeça, ela foi tirando um pouco essa defesa toda, essa Uhum. aversão toda que ela tinha ao parto normal. E foi uma construção ao longo da gravidez dela, de se preparar, fazer fisiopélvica, preparar a cabeça, corpo, para que isso viesse como um parto normal Uhum. mesmo. É uma coisa que eu, como médico de família, eu busco porque eu sei que é melhor pro bebê. Eu sei que ia ser melhor para ela. Então, não podia deixar esses medos contaminarem isso Sim. tudo. E, através dessa construção, realmente, graças a Deus, deu certo. Aí eu falava para ela, não, qualquer coisa eu vou tirar tua dor, como anestesista. Então, eu ia fazer, eventualmente, analgesia de parto, ia ajudar a aliviar um pouco as dores dela, mas é o que eu vejo também como anestesista, médico de dor, porque a gente sabe que a cabeça influencia muito. Total, Uhum. nossa. Se a cabeça está Nossa, preparada, total. se você Uhum. vê que aquela dor é uma dor que é diferente de todo o resto, não é uma dor sem propósito, não é uma dor que veio com uma experiência negativa associada. É uma dor que vai ser autolimitada, você estando com a cabeça preparada, sabendo que no momento que nasceu, passou aquela dor e você depois não vai lembrar com uma sensação negativa, uma emoção negativa sobre aquela dor. Então, é uma dor que se ressignifica. Sim. Então, você Uhum. vai ter toda uma questão positiva no entorno dessa experiência. E isso aí eu fui preparando muito a cabeça dela também ao longo de ela ler, pesquisar, eu conversar, de que vamos ressignificar esse momento do parto. E é o que mais se precisa no Brasil, porque 12, do que eu li, 12% dos partos deveriam de ser cesárea, porque daí realmente é algo para salvar vidas. Só que no Brasil é o país com maior índice, segundo Depois da Turquia. da Turquia. É.
com o número de cesáreas no mundo. Sim. E eu Mas- também falo que no Brasil, sinônimo de parto normal é de pobre. É só Isso pobre aí. que faz parto normal porque não tem como pagar a cesárea. E eu também vejo que se a gente tivesse os nossos filhos no Brasil, eu também acho que teria passado pela cesárea. Mas na Alemanha isso não é como no Brasil. Eles não te perguntam se tu quer cesárea. E o médico não te induz também, te passa tantos medos. O normal para eles é o vaginal, como o doutor falou. E se alguém quiser também ver as nossas experiências de parto, nós temos os nossos 3 relatos, já estão um pouco velhos, mas eu passei por um primeiro parto onde a minha cabeça não estava preparada, eu passei muita dor. Por um segundo que foi muito rápido, nem deu para preparar a Foi cabeça. 40 minutos. Para um Em casa. terceiro que foi Fui eu praticamente que sem fiz dor. ainda, tá? Não chegou nenhum médico, nada. Foi Que tão loucura. rápido, eu só tive tempo de ligar pro E socorrista. o terceiro foi praticamente sem dor, porque minha cabeça estava muito preparada. Eu sabia o que Exatamente. estava acontecendo, qual era a fase de cada coisa. Não deixei ninguém intervir, assim, tava tudo. A cabeça faz muita diferença, Faz. muita diferença. Totalmente. E se Uhum. tu se desvencilha daqueles medos do médico, da tua tia, da tua mãe, das experiências que, sim, da minha mãe, ela teve um apoio nenhum, sabe? Meu pai largou ela lá, foi embora. E aquelas enfermeiras que daí não tem tato nenhum, trocam de turno, então vão lá, furam e, né? A gente conhece as histórias antigamente, mas hoje se tem um preparo melhor pra Exatamente. isso. E a cabeça faz muita diferença. Mas o Felipe, algo que eu quero destacar em relação a essa frase, o Felipe usou conhecimento. Ele leu, entendeu e viu, mas isso aqui é melhor do que isso aqui. Pela lógica, você entendeu? Exatamente. E nós tivemos a sorte, eu vou dizer, de ter morado nesse período do nascimento dos nossos filhos num país onde o normal é ter parto normal. É a Uhum. inversão do Brasil. O Sim. normal no Brasil é ter A cesárea. a cesárea. Então é uma questão de mentalidade, de conhecimento, de Com pensar certeza. de forma diferente. Agora, eu nasci de cesárea, minha mãe também fez cesárea e foi, até onde eu saiba, algo necessário, né? Não é uma questão de juízo. Mas quero dizer para você que está nos acompanhando aqui, nós temos 2 doutores na nossa frente que tiveram essa experiência, mas que você abra a tua mente. Abra a tua mente para algo novo. Busque o conhecimento certo, no lugar certo. Às vezes não se contente só com uma opinião médica, né? Sim. Tem mais opiniões que você pode colocar na mesa e comparar. Eu sempre digo assim, o melhor é aquilo que Deus planejou. Desde a nossa alimentação, água, frutas, verduras, proteínas, Pro casamento. para o casamento e também na família, nesse sentido. Deus planejou dessa forma. Se dá para fazer dessa forma, a Sim. gente pegar isso das mãos de Deus dessa forma. Se você está aqui olhando esse podcast, quero te convidar agora a pegar o link, vá no botão compartilhar no YouTube ou no Spotify, joga ele para outras mães, pais de primeira viagem, pessoas que talvez vão ter o seu filho, para que eles conheçam esse conteúdo. Acho que é muito precioso para ficar só para você. Se você ficar com esse conteúdo só para você, você está sendo egoísta. Compartilhe, faça ele chegar a outras pessoas, jogue ele em grupos de WhatsApp, ele precisa chegar para mais pessoas. Conto contigo, tá? Gente, que conselhos vocês dariam para pais de primeira viagem, pensando agora na primeira infância? Vocês também têm conhecimento técnico nesse sentido. Quais são os principais vilões, os principais erros da maternidade e da primeira infância? Eu acho que a gente também, nessa mesma linha de escolher os princípios que a gente quer seguir, para essa questão da criação, nesse momento inicial, a gente escolheu 2 princípios, que são fundamentais, que a gente não abre mão. A gente vai seguir uma alimentação saudável, então isso a gente não abre mão. Até um terceiro princípio que eu colocaria é que a gente vai se dedicar ao nosso filho. Então a gente sabe que vai ter que abrir mão um pouco de trabalho, que vai ter que desacelerar. Talvez entre como terceiro princípio, é uma coisa que a gente escolheu pra gente, que a gente vai criar nosso filho. Sim. Não queremos que um terceiro crie nosso filho, mesmo que esse terceiro seja a família, que esse terceiro... A gente quer estar presente na vida do nosso filho. Essa presença dos pais, em 2, 3 anos iniciais, vai mudar completamente o resto da vida da criança. Total. Então, a gente quer estar presente, a gente quer ter uma alimentação saudável, então inclui não
dar doce, buscar fornecer alimentos de É, qualidade. deu Nutella hoje pros nossos. Ah, mas até os 2 Até os anos. 2 É o anos. que eu digo, os 2 anos são os principais, né? Os 1000 dias que a gente fala, que Ah. hoje a 1000 mídia fala. dias? Os 1000 primeiros 1000 dias. dias. Olha só. Que pega a gravidez, que são aqueles 9 meses, Uhum. mais o que vem depois dos Até os 2 2 anos de anos. vida. Então vai dar aproximadamente 1000 dias. Olha só. Tem isso aí, realmente tem livros e Uhum. estudos sobre isso, como que a alimentação da Jéssica, desde a gravidez, já vai influenciar o jeito que ele vai se alimentar quando ele nasce Uhum. e o jeito que ele vai ser quando adulto. Legal. Então, a Jéssica se alimentando bem na gravidez, existem estudos que já comprovam que o índice de diabetes, de doenças, vai ser menor quando ele diminui. for adulto. Ok. Então, não é só a introdução alimentar, é desde a gravidez. Então, é fundamental. A alimentação saudável é muito importante. E aí, esses 2 primeiros anos que é o fundamental. Então, o doce, como é preconizado pela Academia de Pediatria, 2 anos sem doce. Você vai criar na criança um paladar se você com 6 meses você está dando doce para a criança. Você aprende a gostar da maçã, É do gostoso. morango. Sim. Nutella é gostoso. Uhum. Como que você vai dar Nutella para um bebê, ele vai gostar daquilo e depois ele vai querer comer um limão, um abacaxi, Sim. Não Sim. vai. Você vai criar um E gosto na nesse criança início a que gente você tem que não precisa criar. mostrar para ele os diversos gostos, né? Até a gente, agora eu lendo um pouquinho mais sobre a introdução alimentar, porque logo ele vai começar com a comidinha, né? Já fui ler um pouco a mais até para os meus pacientes. Você tem que deixar ele experimentar todos os gostos, porque o que que a criança, o paladar dela, ele é um paladar para doce. É o doce ou o salgado, né? Então, Sim. ela não tem o azedo e o amargo. Então, se você não mostrar para ela que ela tem que criar memórias até esses 2 anos, ela vai começar a fazer a seletividade alimentar depois lá na frente. Esse é o maior problema. E claro que depois, com certeza, a criança vai comer um doce. Ela vai numa festa de aniversário, ela vai comer um docinho. Só que não vai ser aquela compulsão alimentar que muitas crianças hoje chegam e a Sim. primeira coisa é comer o doce. Que acaba sendo disfuncional. Isso. É uma coisa que depois ele vai, você pode deixar ele numa festa que ele vai comer o que precisa, mas não vai chegar a passar mal de Sim. tanto que comeu doce. Sim. O refri é a mesma coisa. Então, é você ensinar o paladar da criança a partir desses 6 meses, né? A gente vê isso naquela mesma questão que a gente comentou de amigos, etc. Porque tem amigos que a gente vê que deram essa criação e a gente vê os filhos, quer um copo de refrigerante? Não, Eles eu não bebo isso, eu bebo Eu quero água. uma água, sabe? Vai levar um potinho de fruta e tá comendo a fruta feliz enquanto tem um amiguinho do lado comendo uma bolacha. Como Isso é que criação. vocês veem a questão de hoje glúten e lactose? Isso eu Isso sou bem é- tranquilo. Eu acho que a criança tem que se expor a tudo. O que existe é uns estudos falando de exposição precoce, Precoce de hoje. 4 a 6 meses, de acordo com o momento da introdução alimentar. Já tem que ser exposto porque você diminui a chance de desenvolver intolerância Lá e na doenças frente. associadas lá na frente. Ok. Então, isso existem estudos que comprovam que, com 6 meses introduzir alimentação. Nos Estados Unidos fala muito da questão do amendoim também. Uhum. As Eles É comem mais oleaginosas, né? cultural lá. Né? Então, essa exposição precoce a esses alimentos alergênicos Sim. faz com que eles tenham menos alergias no futuro. Ok. A lactose é benéfica, É benéfica Tem para que- a criança, é tem um que existir. componente. Uhum. O leite, assim, depois dos 2 anos de idade, o leite não precisa estar 100% incluso, não precisa ser uma dieta à base de leite. Tem que ter o leite materno até 1 a 2 anos de idade. Uhum. Depois dos 2 anos, começa Todinho, a surgir... vocês vão dar todinho? Com certeza não. Depois dos 2 anos. Depois dos 2 anos, Vai se ter- vai- ele vai quiser, ter- se ele A gente não gostar... deu, a gente não A deu. gente não deu. Quem dá é a Uma. E sempre é isso. E tudo bem também, porque vai ser a gente, experiência tem- que ele tem- vai ter com a avó, que vai chegar lá na casa da avó E e é o vai ter todinho um da casa docinho. dela. É o todinho da avó. Só que a Mas- gripe vem depois, o nariz escorrendo vem depois. A gente Exatamente. tá, Ele é eu, inflamatório, né? sim, eu perguntei por causa que a gente tá vendo agora, revendo bastante questão da alimentação. O nosso menorzinho tá com 3 anos e ele tá com muita diarreia. E, né, provavelmente é do glúten ou da lactose. Exatamente. E entender que a lactose hoje da caixa de leite, por isso que eu perguntei, porque a da caixa de leite ela é horrível. Ah, não, com Exatamente. certeza. É horrível. E o glúten hoje, do trigo que a gente usa hoje, quantas vezes? Acho que 32 vezes já foi modificado daquele pão que Jesus usou lá na Santa Ceia. Então, por isso que ele causa tantas doenças, né? Essa questão do glúten eu acho que está crescendo mais ultimamente. É, a que gente o que não a gente via não, tanto o que a gente antigamente. não pode é não expor a criança a isso, quando Sim. ela, ali os Uhum. primeiros 2 anos. Mas lógico que depois vem as alergias, se a criança ela tá muito, se ela consome muito, né, a questão hoje ele fala muito dos processados, né, Uhum. ultraprocessados, é a palavra que eles usam. Então, se a criança usa muito isso, aí ela começa a desenvolver também essas alergias, Uhum. entendeu? Exatamente. Então, é um intestino inflamado que não é um intestino nutrido. Muitas vezes tu vai
ter que buscar voltar a nutrição de novo desse intestino, Sim. buscar tirar alguns alimentos alergênicos, mas que depois, se ele for a algum lugar que tiver glúten, ele possa comer. Que a ideia não é deixar essa criança sem o glúten, sem a lactose. Só que a gente sabe que tudo que é demais prejudica. Isso aí. Então, primeira coisa, você tem que, às vezes, tratar a tua microbiota intestinal, voltar a fazer ela, né, ficar nutrida, para depois colocar esses agentes de novo. Tem que ter essa introdução precoce, mas é aquilo. Não Tudo expor em- alimentos ultraprocessados. E a lactose, eu tenho muito essa visão. Eu só falo muito que a lactose é muito inflamatória. Então, depois de 2 anos, ele não tem que ficar bebendo necessidade. leite. Se ele quiser gostar de um copo de leite, ele pode tomar. Até porque o leite saiu da pirâmide alimentar em 2012, né? Acho que É muito- Então, não é Bem uma coisa que recentemente. seja 100% necessária, cara, não, que a Sim. criança tem que tomar. Não, tem Sim. que tomar o leite materno, Sim. quando possível. Mas agora, depois, ter que colocar o leite, não tem essa necessidade. Então, é uma coisa que, eventualmente, gostando, pode dar um pouco, mas se for em excesso, vai ter Sim. A gente vê Sim. que tem essa questão inflamatória mesmo. Então, a alimentação é um pilar que a gente buscou muito. E um terceiro pilar, eu acho que é a questão de telas, né? Que a gente não quer que nossos filhos sejam expostos a telas. Isso é uma coisa que a gente é mais... Nos primeiros 2 anos também. Vocês quando vocês dizem telas, é televisão, celular. Isso é claro, tem que tablet, ser claro. Tem que ser qualquer, claro, porque muitos dizem. qualquer eletrônico. Isso, qualquer eletrônico. A gente vai ser bem chato com isso. É aquilo, nós dois tendemos a ser meio termo, no meio do caminho, então não ser tão radical, mas telas e alimentação a gente vai ser radical. Uau. Isso não existe opção pra gente. Porque a gente vê o impacto negativo que essa exposição a telas está tendo nas crianças. nos Deem pacientes da exemplos Jéssica. para as pessoas verem, porque elas não estão ligando que uma coisa Exatamente. tem a ver com a outra. A quantidade de autismo está crescendo muito, e não necessariamente tem a doença autismo, que realmente tem predisposição genética, etc., que isso sempre existiu, vai continuar existindo, mas a gente vê um autismo ligado a essa A questão da telas. exposição a telas, Que é Sim. comportamental. que é comportamental. Uhum. Então a criança deixa de interagir socialmente, a criança atrasa a fala, a gente não precisa dar um exemplo. Comportamento, a É criança é fica só mais olhar para o lado que a agressiva. gente vai ver exemplo em qualquer lugar. Você está numa mesa de restaurante, você vê a família com o celular na mão, as crianças com o celular na mão, ninguém conversa, ninguém interage. Sim, sim. E atraso de tela, atraso de fala, etc., a gente vê que cresce muito também. Impaciência nas crianças. Hoje elas não têm mais a É. paciência de sentar e conversar ou brincar. O tédio, Ela né? é o tédio, ela tá aqui brincando com o brinquedo, daqui a pouco ela já tá de novo com outro, já tá brigando, já fica nervosa, e daí se não liga a televisão, a tela ou o tablet, não fica tranquilo. E daí o pai e a mãe tentam disciplinar porque ela tá sendo mal criada e não Isso. tem nada a ver. Não. Eu vi um gráfico, agora não sei quem que formulou ele, mas que a criatividade da criança, ela tem um processo de 4 etapas. Eu não lembro exatamente, mas a criança está aqui, então ela precisa se entediar. Se entediar, ela acha alguma coisa para Exatamente. fazer, sei lá, montar um bloco, um Lego, alguma coisa. E daí ela tem a recompensa que é a dopamina, o bem-estar. A tela, ele corta esse processo do tédio e de tu criativamente fazer alguma coisa. Então, você aperta um botão, gira uma tela e você já tem aquela dopamina e se sente bem. Nós adultos também temos isso. Sim. Mas a criança, essa geração, ela tá sendo formada diferente do que a nossa geração, Totalmente. que ainda era um botão que se apertava. Mas eu confesso que eu já era viciada em tela. Eu já era. Tá, mas posso só Mas era uma outra situação, é. terminar? a Pode, minha à definição? vontade. Obrigado, Suzy. E é isso que acredito que tá sendo tirado. E a gente errou na criação de um filho nosso, que foi ali, quando ele tinha entre 2 e 3 anos, foi o momento onde nós mudamos de país. Até os 2 ele não tinha acesso Não a tinha telas. nenhum acesso à tela. Então, 3 meses antes de a gente mudar de país, a gente tinha que vender todas as nossas coisas. Se adaptar no Brasil. E a volta pro Brasil também, né? Foi uma Cirurgia adaptação. do time. Foi o nosso filho mais novo que fez cirurgia antes de a gente viajar e tudo mais. Mas assim, agora não vou justificar e colocar. Foi um erro nosso de pais. Então, qual foi a nossa fuga? Vamos ligar o tablet e colocar um desenho. Era o que E a o gente... pior, deixava eles escolher. Então, eles não terminavam de ver uma coisa, eles Já logo queriam iam no... outra. Vixe, Pula, sim, pula. horrível, Isso. A gente horrível. mudou pro Brasil, nosso filho só falava alemão. E passou o tempo, em fevereiro veio a época da creche, fez 3 anos, ele entrou na creche. Na época ainda tinha algumas coisas que eu acho que muitas pessoas vão se arrepender de ter feito isso. As crianças tinham que ir com uma máscara. Imagina hoje uma criança de 3 anos indo com uma máscara, todas as crianças. Afetou muito. E elas tinham um distanciamento social dentro da sala.
Uhum. E o meu filho, ele não falava português, não podia fazer a leitura labial da professora falando em português. Ela não tinha a sensibilidade de colocar ele dentro da turma. E o nosso filho começou a chegar em casa e se deitar no sofá. E ficava lá deitado. E a gente pensou, nosso filho com 3 anos tá com depressão. Tá Não. doente. E ele não tinha isso, era uma criança normal, feliz, correndo. Então ele começou a desenvolver Estereotipias. estereotipias de autismo, realmente. De entrar no mundo paralelo, de não querer se socializar. Não lembro mais tudo o que era na época, né? As estereotipias dele era. Tem uma fase onde a criança fala com um amiguinho, né? Tem uma fase assim. Daí eu pensava no começo, tá, ele deve estar falando com um amigo imaginativo. Enfim. Imaginário. É imaginário isso. Mas não era. Ele ficava no mundo paralelo e E era dos desenhos. era dos- totalmente das telas. E Até nas então a ligadas. gente foi procurar ajuda, foi numa psicóloga que falava alemão, que pudesse entender ele. Então a primeira coisa que a gente fez foi cortar telas. E à medida que a gente cortou as telas, os sintomas também foram Foi diminuindo. um processo longo, Mas a né? gente sabe que ficou um gap ali nessa, valeu a pena. nessa fase, assim. Hoje ele é uma outra criança, ele gosta de outras crianças, ele sabe socializar. Alguns resquícios tem ainda ali, mas a gente tem certeza que tem a ver, que não é uma coisa genética, que não é algo que faltou nele, mas foi um erro nosso numa fase de vida. Então, Uhum. E quer a dizer, gente vê que quando ele tá entediado, o primeiro pensamento dele é: mãe, a gente vai ver filme hoje, mãe, a gente vai ver vídeo hoje. Então é sempre aquela fuga, né? Então é uma coisa ainda que estamos trabalhando pra. mas assim, ele consegue montar o seu Lego, consegue Sim. brincar, consegue falar. Então, ele consegue falar as duas línguas agora também. Foi muito difícil para ele fazer também essa mudança de Imagina. País. de Língua. país e de língua, né? Que ele perdeu todas as referências dele. Mas só queria exemplificar o que vocês falaram. Então, é uma dor nossa que a gente trabalhou, que está muito melhor já. Ainda estamos trabalhando nela. E a gente fala bastante contra telas porque a gente errou feio nisso. A gente tem, não vou dizer autoridade, mas uma experiência horrível de ter feito, caído nessa e hoje ver que foi errado, né? E recentemente nós estávamos numa festa de aniversário. Daí chegou uma família. O bebê estava sentado no bebê conforto. Deve ter a idade do bebê dele, não sei, tu lembra? Ai, não sei. Mas daí tinha na frente do banco do pai um acessório onde se colocava o tablet e tava... Mas não era na frente, era o bebê conforto tem que ficar de ré, né? Uhum. De costas. Ah, era Na isso. cabeceira, E ele né? tava vendo o João Desenho. Sim. A Com gente três- viu isso agora num restaurante, aquele bebê pequeno, eu vi, ai, que bebê lindo, querido. Aí eu tava queridinho, assim, sentadinho, quando eu olhei, eu só olhei pro Felipe e falei, meu Deus, tem idade do Bernardo já tá com telas. Sabe, aquilo te dá Que um horror. negócio, assim, ó. Sim. A gente fica triste, sabe? Sim. Muito triste, porque a gente tem muitos exemplos negativos, principalmente no consultório, a gente vê muito hoje. E os pais não sabem o que fazer, né? Não sabe mais o que fazer, porque daí vira aquela coisa, o menino fica tão entediado, que ele, tá bom, tá aqui, ó, vai lá e liga a TV, ou dá a tela, ou dá o celular. É Exatamente. difícil ter essa disciplina. Então, isso é uma coisa que a gente conversa muito, porque não vai ser fácil. Eu falo sim para os pais, gente, não é fácil. É fácil nós falar aqui, Sim. que para nós, hoje é fácil nós falar que a gente não vai dar telas. A gente vai sofrer muito com isso. Uhum. Não vai, muitas vezes, é o que eu falar, muitas vezes que vai acontecer, enquanto um vai estar almoçando, o outro vai estar brincando. Uhum. Isso vai acabar hoje o que a gente tem de colocar ele no nosso ladinho, tá interagindo, a gente sabe que ele não vai mais parar quieto. Uhum. E o que acontece? Para todo mundo conseguir conversar, eles dão uma tela, Sim. ou dão alguma outra coisa. Então, isso eu já falei pro Felipe, a nossa vida não vai ser fácil, Sim. mas a gente tem que ter esse princípio, é coisa que a gente não pode abrir mão, porque se você abrir mão uma vez, é incrível. Os pais chegam assim, eu tenho muitos pais que não usam telas, só que teve uma assim que falou, doutor, eu dei uma vez, porque ela não estava muito impaciente, estava chorando, nós estava em viagem, eu peguei o celular e dei para ela. E a partir daquele dia, nunca mais, eu não tô conseguindo tirar. Nossa. Então, é muito triste você ouvir isso, sabe? Sim. Daquela família que estava indo tão bem. Uhum. E ela vem te pedindo ajuda, o que ela vai fazer? Uhum. Porque a criança se acostuma. Deixa eu falar Sim. agora para essa tua paciente. Agora também quero falar um exemplo positivo nosso. Nós fizemos uma viagem no passado até, como é que é? Canoas? Não, é mais Pelotas? Pelotas, isso. 12 horas de viagem de carro. Uhum. E nós fomos sem tela nenhuma, na ida e na volta, e os nossos filhos aceitaram.
viram livros. A gente brincou, a gente conversou. A gente na época até fez o vídeo, um story de como eles estavam jogando tudo que eles tinham em mãos atrás. Mas é criança! Mas era uma criança. bagunça, era uma guerra trazendo do carro os três. Só que os pais hoje, né, eles estão o dia todo fora, então eles não estão acostumados com aquele barulho de criança, que é normal. Vivem em casas super pequenas, em geminados. Agora a gente não tá Isso. falando da situação financeira, De cada mas um. antigamente, por mais humilde que tu era, tu vivia em espaços abertos, em espaços gigantes, onde se a criança estava fazendo muito barulho dentro de casa, a mãe falava, brincava fora. vai fora. É isso aí. E hoje, o que as crianças querem? Ficar no ar-condicionado. Na frente da TV, quietinhas. Sim, Porque sim. é um entretenimento que é feito para viciar a criança, né? Sim. Isso é uma coisa que a gente viu também. Vamos comparar um desenho de antigamente, da nossa geração, fez isso, com um desenho de gente. hoje. Sim. Nossa. As cores, Uhum. as Troca de músicas, tela. a troca de cenas é muito Troca de mais cenas. rápida. É horrível. Eu tava brincando, Uhum. o Bernardo gostou muito de Elefantinho. Aí eu lembrei de um desenho da minha infância que era o Babar, da TV Cultura. Era um elefantinho. Nossa, olha só, eu não assistia TV Cultura. Eu era Era- viciada em Globo. E aí era do Pinguinzinho, era a Sim. mesma linha. Uhum. E aí eu botei pra Jéssica ver que ela também não lembrava desse desenho. Cara, a velocidade da conversa, a velocidade de transição Falava de devagar, cenas. sabe? Pra criança entender a cena, o É desenho, é brincar. desenho. É incrível. Mas era absurdamente diferente. Aí a gente abriu um Márcio Urso de hoje. Ai, que horrível. Nossa, esse desenho ali, É a uma, gente... é uma agilidade, é uma Gente. transição, é essa geração de impaciência. Sim. YouTube, que acabou um vídeo, Eles ficam assim, né? já vai pro próximo, vai pro próximo, vai pro Ou próximo. esses Então, influencers infantis, né? Tenho dois irmãos russos que vivem nos Estados Unidos, que daí é só consumismo, propaganda de brinquedo. uhum. Gente, é horrível. Não Então, deixa. hoje em dia, esse entretenimento é todo feito para viciar as crianças. Então, antigamente, uma viagem de carro, a gente tinha as brincadeiras para fazer dentro do carro. Eu lembro que minha mãe, Sim, ela sim. fazia as brincadeiras Sim. dentro do carro para poder entreter a gente. Sim. E não existia tela. Tinha que ser entretido daquele jeito, tinha que usar a imaginação, Uhum. eu tinha uma brincadeira de formar palavras que desenvolvia vocabulário. Então, você tinha muitas brincadeiras que te faziam puxar para a imaginação, para a construção de Sim. coisas positivas. Hoje em dia é isso. É mais fácil da tela? É mais fácil. Sim. Porque o ser humano, a gente busca atalhos. Uhum. O nosso cérebro E recompensas rápidas. busca essa questão de, não, como que eu vou gastar menos energia para fazer alguma ação? Isso é Uhum. natural do ser humano. Sim. Isso é evolutivo. Então, a gente vai buscar a tela, a gente vai buscar os atalhos. Se a gente ceder, uma vez que seja, o teu cérebro vai tomar conhecimento daquilo. Eu sou muito chato na minha vida com isso de atalhos e de coisas. Até porque eu sou carioca, eu vim do Rio, daqui é a terra dos atalhos, terra dos jeitinhos. Sério? Lugar do jeitinho, é. E a gente vê que a partir do momento que o jeitinho foi usado, o atalho foi usado uma, Sim. 2 vezes, você não vai querer fazer de um jeito diferente, porque você sabe que dá para fazer de um jeito que Uhum. te gasta menos energia. Sim. Então, se eu dou uma tela 1, 2 vezes, eu sempre vou ficar tentado, porra, mas Tão poxa, bom, né? Ele aquele fica tão jeito quietinho, tão foi tão tranquilo. mais fácil, Sim. então vamos lá, só mais um pouquinho. É, Quando sim. você vê o só mais um pouquinho, virou a tua rotina. Então, essa busca por atalhos na vida, tem coisas que não podem ter atalhos. Sim. O que hoje está surgindo, inteligência artificial. Você bota uma criança para fazer um trabalho. Se ela jogar no chat GPT e o atalho te gerou um ótimo resultado, como que você vai nas próximas 3, 4 vezes que vai ter que fazer um texto, como que você vai fazer algo sem aquele atalho? Exatamente. Sim. Uhum. Coisa que antigamente você tinha que sentar, gastar 1 hora escrevendo, só que você desenvolvia o raciocínio, mexia com questões. Os atalhos são positivos em certas situações. Sim. Só que se você adota a tua vida inteira atalhos, isso vai cobrar teu preço lá na frente. Sim. Eu ouvi uma história, só saindo um pouquinho da criação de filhos, mas tem a ver com o que você falou. Teve um banco na Inglaterra, na década de 90, eu acho que era o segundo ou terceiro maior banco, não lembro exatamente o nome do banco. E tinha um administrador que ele era responsável pelos day trades, que eram compras e vendas de ativos no mesmo dia. E ele ficou muito renomado e reconhecido por fazer essas transações. Ele foi promovido e se tornou a pessoa mais importante daquele banco. E um certo dia ele fez uma operação errada e deu um pequeno déficit, bem pequenininho. Pensando agora na imagem da tela, é só hoje que eu vou deixar meu filho ver a tela. E para encobertar o erro dele, ele camuflou a transparência dos valores. 3 meses depois, ele teve um erro um pouquinho maior. Ele camuflou de novo. E acabou que ele se tornou conhecido por fazer bons negócios
E ele foi errando e quebrou o banco. Um dos maiores bancos da Inglaterra. Porque pegou atalhos e ficou escondendo os atalhos dele. E é exatamente isso. Na infância talvez seja a tela. Na vida adulta É isso aí. seja um negócio errado, seja uma decisão errada na vida, no casamento, nos negócios, na profissão. Que podem arruinar. Eu sei que estou exagerando, Mas é isso. mas cognitivamente é a mesma coisa que Exatamente. É aconteceu. princípios, né? São princípios e valores. Uma coisa que eu vejo muito também são os ambientes. Se tu tá num ambiente onde as outras famílias demanda livre de celular, isso prejudica bastante. Daí tu Sim. conseguir, como família, se impor, explicar pro teu filho, vai ter que tomar, às vezes, decisões drásticas de não estar mais naqueles ambientes. É o que a gente fez, Sérgio. Uhum. É necessário. Infelizmente. Não tem como. Necessário. É igual quando você está fazendo uma dieta ou uma reeducação alimentar. Ou no álcool. Ou Sim. então, se você quer fazer diferente, você vai ter que se tornar chato. Sim. Você vai ter que selecionar seus ambientes. Há uma época que a gente comia muito bem em Joinville. Foi, sei lá, um ano que a gente acordava 5 horas da manhã para 4h30 para estudar e comia muito bem, ia para academia, só que a gente não saía. Perdeu uma Porque bastante para tempo. poder optar por esse caminho, a gente teve que abrir mão de uma série de coisas. Sim. E é nessa mesma linha. Sim. Você, se quer criar teu filho num ambiente livre de telas, eventualmente você vai ter que fazer escolhas em relação ao teu ciclo de amizades e onde você vai, que Sim. impactem isso. Se você não quer que teu filho veja tela, você não pode ficar indo na casa de alguém que tem a tela ligada direto. Então não dá pra você... Você tem que fazer escolhas. Total. Uhum. Queremos te ajudar a você fazer boas escolhas na educação dos teus filhos, no andamento do teu casamento, naquilo que você tem feito. Temos aqui 2 doutores, você pode entrar em contato com eles e também no final a gente vai colocar algumas inscrições aqui. Talvez você está aqui hoje passando por alguma crise conjugal, familiar. A Suzy e eu, nós também temos a nossa mentoria para casais, nós temos 2, uma premium, que é um acompanhamento individual com você e o teu cônjuge, e uma coletiva. Vem aqui no nosso link da descrição, lá você encontra mais informações. Mas faça algo por você. Não se conforme com aquilo que os outros estão dizendo, com o que os outros estão fazendo, como todo mundo está fazendo, mas faça diferente. Tenha coragem de tomar decisões diferentes sobre a tua vida. Clica aqui embaixo no nosso link da bio. Gente, sobre os ambientes ainda. Nós estamos vivendo isso agora. Os nossos filhos voltaram para a escola. Nós não damos jogos de computador, videogame, e agora é um desafio que nós temos, ainda falando de telas e ambientes. Como instruir o nosso filho, ou os nossos filhos, e mostrar para eles que é mais valioso talvez montar um Lego e ir para o treino de xadrez do que ficar 2 horas na frente do computador jogando Minecraft ou o que eles jogam. Não sei Os se... piás estão no Minecraft. a gente Não tá, é a gente tá fácil. num baita desafio Não agora. é fácil. E tem que ser aquela questão de eles saberem que tem ordem dentro de casa, tem autoridade dentro de casa. Eu vejo um pouco assim. Você também não pode excluir teu filho do mundo digital. Sim. A gente vive no mundo digital, etc. Mas, eventualmente, você vai ter que restringir. É aquilo lá, não. Então, você tem direito a teu joguinho, mas é esse tempo. Uhum. Fora desse tempo, você vai ter que fazer alguma outra coisa, você vai ter que buscar fazer um trabalho manual, vai ter que buscar jogar um xadrez, cria um momento, aquilo. Aí demanda energia. Então, quer que teu filho jogue xadrez? Você vai ter que reservar 1 hora do teu dia para sentar com teu filho e vem cá, vamos fazer uma atividade, pai e filho. Então, o casal, o jeito que é organizado, a dinâmica dentro de casa vai influenciar também, porque criar um filho com essa atenção vai exigir mais tempo do casal. Então, se você quer dar outras opções, você vai ter que estar disponível para isso. Mas eu acho que colocando limites dentro de casa, é lógico que a gente vai... É construção, mas a gente sabe o princípio que a gente quer chegar, então a gente daqui a 10 anos vai sentar e conversar aqui, a gente vai falar como que a gente fez, o que deu 100% certo, o que a gente teve que adaptar. A gente sabe adaptar. que vai ter que adaptar, né? E A que gente pensa vamos ter numa erros. coisa. Sim. Exatamente. E cada E é filho daí normal. também é diferente, sim. É. Sim. Mas eu acho que talvez essa questão de ter uma autoridade, um respeito dentro de casa, não autoridade bruta ou no grito, mas uma autoridade de respeito. Teu filho olha para você com respeito porque você passou 2 anos com ele dando atenção, você criou ele com atenção, você sempre esteve presente, ele te respeita. É por exemplo que você fala, você em 1 hora, ele vai lá, 1 horinha, ele respeitou aquilo e vai buscar outra coisa depois. Sim. Eu acho que é um pouco por esse caminho, né? Não? O que você pode pensar? É isso. Ter horário no dia, horário daquilo e estar presente, que eu acho que é o mais difícil, por isso que eu falei que isso vai impactar na rotina dos pais.
que é o que eu vejo hoje, que você tem que se doar para os seus filhos, e não é fácil. No mundo onde a gente tem uma vida corrida, cansativa, ainda você chegar do teu trabalho e dedicar aquele tempo para ele. Sim. Uhum. E uma coisa que eu vejo muito é a gente hoje tá muito cansado. Cansado. E às vezes, e eu digo, nem é às vezes, muitas vezes, não é nem do trabalho, é porque o teu corpo tá totalmente, né, você se alimenta mal, a gente sabe que hoje, por mais que a gente coma saudável, o nosso corpo não recebe todos os nutrientes, minerais e tal, então faça uma suplementação, é uma dica, assim, que eu dou pras mães, porque eu me arrependo, assim, dos últimos anos, de todo o cansaço que eu falava, que cansaço, ai, ter filhos é muito cansativo. Sim, é cansativo, só que você também tem que ter o amor próprio de estar Isso aí. O colocando... autocuidado, né? É, Se o cuidar. autocuidado, a vitamina B12, a vitamina D, a ferritina. Então, eu nasci com anemia, e isso me acompanhou por muitos anos. E se eu vejo os meus exames hoje, tá lá de novo, né? Eu tenho que ficar atenciosa e tendo cuidado. A gente tem que se cuidar, tem que ter um tempo pra gente ter a nossa saúde mental e Sim. física. Porque Uhum. se você não tá bem dentro de casa, em alguma hora isso vai repercutir no teu casamento, nos teus filhos. Sim, Você tem que ter o autocuidado e estar bem consigo. sim. Uhum. Eu acho que isso também sempre falei muito com a Jéssica, que não, primeiro a gente se cuida, depois a gente vai cuidar de um terceiro. Sim. Então, lógico que mantidas determinadas proporções, mas o nosso filho tem que ser igual. O nosso filho agora é 100% do nosso tempo. Não. A gente tem que ter o nosso tempo para se cuidar, para Para poder cuidar eles, Sim. com qualidade. Né? Bem isso, é. porque senão eu vou me destruir daqui a um ano sem comer bem, sem fazer exercício, eu tô podre, e aí é um ano que eu dediquei 100% a ele para ficar Sim. 2 anos podre, Uhum. destruído, Sim. doente, sem conseguir cuidar. É, e se Não você não compensa. tiver consigo mesmo bem, né, tiver ali com a vitamina D super baixa, a vitamina B12 super baixa, tu vai dar tela pros teus filhos, porque tu quer ter paz, Sem tu quer energia. dormir, Uhum. dormir. E aqui, para mim ficou nesse podcast importante. Quem é responsável de cuidar de si mesmo? Você mesmo. Isso aí. Não é o teu marido, não é teu filho, não é teu pai, não é tua mãe. Agora, o que a gente vive é a falta de assumir papéis. Eu sou responsável por cuidar de mim mesmo. Mas eu sou pai e preciso assumir meu papel de pai. Eu sou mãe, preciso assumir meu papel de mãe. Eu sou marido, preciso assumir meu papel de marido. Eu sou esposa e Exatamente. preciso assumir meu papel de esposa. E não é professor, não é o psicólogo, não é o médico, não é a tela. Não que os profissionais não sejam importantes. Todos são importantes para áreas, mas que podem assumir o papel de pai e mãe. Eu vou procurar o médico quando há uma questão médica. Mas brincar com meu filho não é o médico que vai brincar. É Não é a isso. professora que deveria brincar. Não é a psicóloga que deveria brincar. Sou eu como pai que tenho que brincar. Sou eu como mãe que tenho que brincar. Dar comida saudável pro meu filho, sou eu que tenho que dar. Ver o que é bom, o que Mostrar não o é. exemplo. Né? Exatamente. Gente, obrigado por até aqui. Vocês são muito especiais. E a gente quer deixar uma pergunta final. E a pergunta final é: que conselho vocês dariam para um casal que está, né, vivendo nessa fase de vocês? Talvez está até em crise agora. Ai, a nossa vida mudou. Estamos na primeira infância. O que eles deveriam fazer? Acho que em linha com o que a gente falou hoje é isso. Busque os princípios, retorne às origens, não busque atalhos. Busque ajuda, rede de Busque apoio. ajuda, tem uma que é rede de apoio do importante, isso Isso a lado. gente não falou do rede Não de ficar apoio. sozinho, é verdade. Não ficar sozinho, que é muito importante. A A rede de gente apoio, precisa de ter ajuda. gente do lado é fundamental. É fundamental, porque sozinho a gente também não consegue, Sim. é Isso muito aí. pesado. Mas precisa buscar entender que você precisa do outro, precisa de alguém, às vezes, para vir chegar e te dar um norte, assim, Total. vamos lá, vamos fazer isso, ok. Né? Total. E os princípios, que eu acho que é fundamental, né? Os Ter princípios dentro princípios de na tua casa, vida, dentro de casa, dentro da tua... da família, do teu casamento. É. Porque a partir do momento que os princípios foram perdidos, você não sabe para onde está indo, então você vai para Exato. qualquer caminho. E, infelizmente, quem paga por isso é os filhos. Né? Uhum. A gente sabe que eles são um reflexo. Eu sempre falo assim para os pais, eles são um reflexo, a gente é um espelho para eles. Então, não adianta a gente culpar o filho lá na frente depois, né? Ou colocar ele, ai, mas meu filho é muito mal educado, ou ele não respeita. A culpa é nossa. Sim. Então, a gente precisa Esse cuidar retorno disso. aos princípios vai vir com uma ajuda de vocês enquanto aconselhamento de casamentos, vai vir enquanto religião, que vai colocar os princípios em luz, vai vir como uma terapia. Mas é que eu acho que a perda dos princípios é básico. Dentro da religião isso é muito forte, né? Que a da religião evangélica, que a Jéssica gosta, é muito evangélica, ela vê que os princípios estão ali. Um ponto extremamente positivo da religião é que os princípios são claros ali.
Sim. Então, é um ponto de apoio muito importante. Uhum. Mas é isso, busca os princípios, não perca de cena aonde você quer chegar. Uhum. Porque senão qualquer caminho te serve. É pornografia, Uhum. Exatamente. é Telas. traição, é tela. Se você não sabe para onde você quer chegar, qualquer caminho serve. Uhum. Não dá? Legal. Gente, muito obrigado pelo tempo de vocês. Realmente, eu achei que ficou melhor a segunda gravação do que a primeira. Que bom. É um papo bem gostoso, poderei ir longe ainda aqui. Mas a gente quer agradecer vocês como presente, que são os nossos 2 livros, O Ativo Amor no Casamento e Juração Pornô. Tu Muito acabou de obrigado. falar de pornografia, que é, na verdade, dose de dopamina. Pior ainda do que só uma tela, né? Com certeza. E como é que o pessoal encontra vocês? Como é que o pessoal pode saber mais sobre o trabalho ou mesmo consultar? Nosso Instagram, a gente tem o Instagram da clínica, Clínica Zatra, hoje está situado em Timbó. A Uhum. gente está ali no Sensite, no Centro Sensite, no 3º andar. E o que precisar da gente também, a gente está à disposição na internet. Vocês atendem online também? Sim, agora sim. Então, se precisar, principalmente adolescente, que às vezes os pais precisam. O Felipe também está Exatamente. atendendo. Então, a gente atende online A também. Clínica Zatro é uma clínica que a gente construiu em Timbó, tem esse último ano aí, que é foco materno-infantil. A gente quer dar uma atenção integral a essa questão materno-infantil. A gente Legal. construiu em torno das necessidades da Jéssica da gravidez, em torno da atuação prática da Jéssica. Então, você vai chegar com teu filho lá e a gente vai conseguir ter uma nutri da nossa equipe, vai conseguir ter uma fono da nossa equipe, vai ter uma Integral. Psicóloga toda uma também, né? equipe que Legal. se conversa, que consegue atender em conjunto, falando a mesma língua. A Legal. gente acha isso bem importante. Não ser aquela coisa quebrada que, eu vou na psicóloga aqui, Sim. aí eu vou no outro Uhum. ali, e um não conhece o outro. Não, A gente tenta fazer um trabalho em conjunto com tanto todos para para ver o que pode gestação quanto para saúde Clínica infantil. integrativa. melhorar. Isso. Exatamente. Legal, Legal. gente. Suzy, onde é que o pessoal nos encontra? O Você e Eu no canal Ponto Você e Eu e a Suzy em particular no Nafim com 2 Fs, ponto ateliê. E o meu ainda no maico.borchardt. Gente, obrigado que vocês Muito estiveram obrigado. conosco aqui. Foi Deus ótima abençoe vocês conversa. grandemente. Obrigada. Valeu. Tchau, tchau, pessoal.